Se alguém te oferecesse R$ 1 milhão agora mesmo, você aceitaria? Claro que sim, né? Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não pensa. Ter 1 milhão e saber usar são duas coisas completamente diferentes. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje, como fazer o dinheiro verdadeiramente crescer na sua vida. A maior parte das pessoas, quando recebe dinheiro, já pensa em gastar, comprar roupa nova, ir à festa, viajar, e não tem nada de errado com isso por si só. O problema começa quando isso vira o único jeito de usar o dinheiro. Recebe, gasta, recebe, gasta. Um ciclo que nunca muda, e no fim do mês o saldo volta a zero, ou pior ainda, entra no negativo por culpa do cartão de crédito. E essa pessoa fica presa nesse loop por anos e anos, sem perceber que está perdendo não só dinheiro, mas também tempo da própria vida. Vamos começar pelo básico. Antes de qualquer coisa, a pessoa precisa ter dinheiro entrando. E aqui está o primeiro erro que a maioria comete: depender de uma única fonte de renda. Imagina uma mesa com uma perna só. Tá de pé? Não, cai no instante que essa perna falhar. Agora imagina uma mesa com 4 pernas. Mesmo que uma caia, a mesa ainda fica de pé. É exatamente isso com a renda. Se você depende só do salário e um dia esse salário acabar, a vida inteira entra em colapso. Então, o primeiro passo é criar mais de uma fonte de renda. No começo, sem dinheiro para investir, a forma mais comum é o trabalho próprio. Qualquer serviço que você possa oferecer além do emprego principal. Aquela renda que exige seu tempo e esforço direto. Isso se chama renda ativa. E para cada pessoa vai ser diferente, dependendo das habilidades que ela tem. Agora que entendemos a renda ativa, que é aquela que exige seu trabalho diário, vamos falar da renda passiva. A renda passiva é o dinheiro que entra mesmo quando a pessoa não está trabalhando. Investimentos que rendem aluguel que chega, dividendos de ações, um projeto criado antigamente que ainda gera retorno. Mas atenção! Toda renda passiva um dia foi renda ativa. Ninguém nasce com renda passiva. Em algum momento alguém trabalhou para criar isso. A diferença é que depois de criada, ela passa a funcionar sozinha. Como uma semente que você planta. No início você planta, rega e cuida. Mas depois que a árvore cresceu, ela produz frutas sem precisar que você esteja ali todo dia. E isso é o segredo para ter mais fontes de renda sem estar trabalhando dobrado o tempo todo. Agora vem um conceito que muda a forma de pensar sobre dinheiro. Cada real que você ganha, na verdade, representa tempo da sua própria vida. Você deixou de dormir para trabalhar, deixou de ver a família para ganhar aquele dinheiro, deixou de fazer algo que você gosta para estar no trabalho. Então, quando a pessoa recebe seu salário e gasta com coisas desnecessárias, está literalmente jogando tempo da própria vida no lixo. Não é exagero, é a realidade. E isso é exatamente o que mantém muita gente presa no ciclo de nunca crescer financeiramente. O pensamento de gratificação imediata. Recebeu, gasta feliz por um dia e depois volta à tristeza até o próximo salário. E isso se repete semana após semana, mês após mês, ano após ano. A pessoa fica num loop que parece impossível sair. Para mudar isso, precisa pensar no longo prazo. Usar o dinheiro não só para sentir prazer agora, mas para construir algo que vai dar retorno muito maior no futuro. Cada real guardado hoje é um segundo de liberdade no amanhã. Aqui está onde a maioria das pessoas fica presa. Quando recebem dinheiro, o primeiro pensamento é sempre: o que eu posso comprar? Roupa nova, celular novo, comer fora. Isso é pensar como consumidor. E não é um crime gastar com prazer. O problema é quando isso é o único jeito de usar o dinheiro. O produtor pensa diferente. Quando o produtor recebe R$ 1.000, ele pergunta: como esse R$ 1.000 pode me ajudar a crescer? Pode investir em um curso que vai aumentar meu salário? Pode usar para começar um projeto que vai gerar renda futura? Pode aplicar num investimento que vai render com o tempo? A diferença entre consumidor e produtor não é quanto a pessoa ganha, é como ela decide usar o que ganha. Um produtor com R$ 1.000 pode estar construindo algo que vale muito mais que R$ 1.000 em pouco tempo.
Um consumidor com 10 mil pode estar sem nada na conta na semana seguinte. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente ignora, mas que é fundamental: a reserva de emergência. Essa é a sua rede de segurança financeira. Como funciona na prática? A pessoa calcula quanto gasta por mês. Se gasta R$ 3.000 por mês, a reserva precisa ter pelo menos R$ 18.000 guardados. Por que 18? Porque isso representa 6 meses do custo de vida dela. E por que 6 meses? Porque se algo inesperado acontecer, como perder o emprego ou ter uma emergência de saúde, a pessoa tem 6 meses para resolver a situação sem precisar ir pedir empréstimo ou usar o cartão de crédito. Agora pensa assim, sem essa reserva, uma pessoa que perde o emprego hoje teria que recorrer a empréstimo com juros absurdos ou usar todo o limite do cartão de crédito. E aí entra em uma espiral de dívida que demora anos para sair. Com reserva, a pessoa fica tranquila, porque sabe que tem um escudo. E esse dinheiro da reserva fica guardado só para emergências reais, não para ir ao shopping, não para viagem de férias, só para situações que realmente precisam. É como ter um plano B sempre disponível. Muita gente confunde guardar dinheiro com investir. São coisas muito diferentes. Guardar dinheiro é deixar ele parado numa gaveta ou numa conta que rende nada. O dinheiro fica ali, mas não cresce. Investir é fazer esse dinheiro trabalhar para você. Quando você investe, o dinheiro passa a gerar mais dinheiro mesmo sem você fazer nada. E aqui entra um dos conceitos mais poderosos de finanças que se chama juros compostos. Como funciona? Imagine que você investe R$ 1.000 e no final do mês ele rende R$ 50. No mês seguinte você não pega esses R$ 50, deixa guardado. Então no mês seguinte o rendimento não é só em cima dos R$ 1.000 originais, mas em cima dos 1.050, e assim segue crescendo cada vez mais rápido. É como uma bola de neve que rola ladeira abaixo. No início é pequena, mas com o tempo fica enorme. E isso acontece automaticamente. O objetivo final de tudo isso que falamos é chegar numa fase que se chama independência financeira. O que isso significa na prática? Significa que o dinheiro investido da pessoa começa a render mais do que ela gasta por mês. Quando isso acontece, a pessoa não precisa mais trabalhar para sobreviver. O dinheiro já trabalha por ela. Por exemplo, alguém que tem R$ 1 milhão investido rendendo 1% ao mês recebe R$ 10.000 sem fazer nada. Se o custo de vida dessa pessoa é R$ 10.000 por mês, ela atingiu a independência financeira. Mas atenção, não é para parecer rico. Não é sobre ter carro de luxo ou roupa de marca. É sobre ter liberdade. E aqui está a parte que muita gente não entende. Gastar 1 milhão e ter 1 milhão são coisas completamente opostas. Quem gasta 1 milhão fica sem nada. Quem investe 1 milhão fica com ainda mais. Então, o dinheiro na vida não é para mostrar para ninguém, é para trabalhar para você em silêncio e para construir a vida que realmente quer, sem estar preso a um salário. Então, como a pessoa começa isso na prática? Primeiro passo, identificar em qual fase ela está agora. Ainda não tem renda fixa? Está na fase 1. Já tem renda, mas gasta tudo? Ainda na fase 1. Já gasta menos do que ganha, mas não tem reserva de emergência? Fase 2. Já tem reserva, mas não investe? Ainda na fase 2. Já investe, mas não acompanha o crescimento do patrimônio? Fase 3. Não importa em qual fase a pessoa está, o caminho é sempre o mesmo. Não pula etapas. Cada fase depende da anterior. Não adianta investir se não tem reserva de emergência. Não adianta ter reserva se gasta tudo que ganha. O importante é ir passo a passo. Difícil sim, mas possível para qualquer pessoa que decidir começar hoje. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta em qual fase você está agora.